Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o nosso quadro É Verdade ou É Mentira? Vamos desmistificar a homeopatia com a presença do Dr. Marcos Bersanetti. Tem também as notícias e fatos que marcam a nossa região no Mix de Notícias. Câmara de Taubaté celebra 10 anos da Rota da Luz. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Tudo isso, claro, junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação, e ainda tem a agenda para você aproveitar o final de semana junto com a sua família aqui em Taubaté. Hoje é sexta-feira, 10 de abril de 2026. Vem com a gente, que o Mix da TV está começando agora. Uma ótima tarde para você, sintonizado aqui na tela da programação da TV Câmara Taubaté, em canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas plataformas digitais YouTube e Facebook. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição inédita do Mix da TV, o programa que traz informação e entretenimento aqui na programação da nossa emissora. E nesta sexta-feira a gente vai falar de saúde dentro de um quadro muito importante que esclarece mitos e verdades sobre vários assuntos relacionados aí ao comportamento humano. E hoje o assunto é homeopatia. Está começando mais uma edição do nosso quadro É Verdade ou É Mentira? Na atual era do conhecimento, somos bombardeados por inúmeras informações. Mas o que é fato e o que é fake? Está no ar, é verdade ou é mentira? O Dr. Marcos Bersanetti é o nosso convidado desta edição do Mix da TV para esclarecer todos esses detalhes. Antes de eu apresentá-lo aqui para vocês, ele é formado há 39 anos pela Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em homeopatia, atuando na especialidade desde 2006. Ainda conta com especialização em neurociência do comportamento, fisioterapia clínica e psiquiatria. Dr. Marcos, muito obrigado pela presença aqui no Mix da TV. Seja bem-vindo à TV Câmara Taubaté, um assunto importante no dia hoje de celebração. Boa tarde, Rosivaldo. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando a homeopatia hoje, que rendemos um tributo a Samuel Hahnemann, médico alemão, criador da homeopatia e nascido no dia 10 de abril de 1755. Então, hoje é o tributo a ele internacionalmente. A gente lembrando que tem um dia, né, mundial de celebração, que é hoje, dia 10 de abril. E aqui no Mix da TV a gente já trouxe essa pauta em outro momento, lá em novembro, doutor, que é o Dia Nacional também, tem uma data de referência aqui no nosso país. A gente preparou várias artes para a gente conversar aqui. Hoje o assunto é bem interessante, então rende bastante. Sim. Então eu vou pedir gentilmente para a nossa produção colocar na tela a nossa primeira arte que nós preparamos aqui para o É Verdade ou Mentira, para a gente desmistificar junto com o Dr. Marcos Bersanetti. O primeiro tópico está aí na sua tela. É uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Doutor Marcos, é verdade ou é mentira? É verdade. O Conselho Federal de Medicina reconheceu a homeopatia como especialidade médica em 1980. Desde então, ela é regulamentada pelo Conselho. Ainda tem muita confusão, né? A gente fala do termo, muitas vezes as pessoas ligam a produtos naturais, plantas, ervas. Como é que a gente pode definir a homeopatia de uma forma clara para o nosso público entender qual que é esse ramo da ciência da medicina? Ok. A homeopatia obtém os seus medicamentos através de natureza, reino animal, vegetal ou mineral. Entretanto, todas essas substâncias são diluídas para fins de tratamento. Não é igual à fitoterapia, que usa extrato em miligramas das plantas. Aí é só de planta e é miligrama. Então é diferente, porque a homeopatia dilui o medicamento várias vezes, inúmeras vezes. Do outro lado, doutor, da homeopatia, né, fazendo um contraponto, a gente tem a alopatia, né? Isso. O que significa alopatia para o nosso público também poder entender melhor? A alopatia é a medicina tradicional, é a ciência que comanda a medicina. Então, hoje chama medicina baseada em evidências, estudos científicos, tudo realmente bem documentado. A homeopatia está fora desse circuito. Eu acho que ela entra como um coadjuvante, um colaborador, uma complementação à alopatia.
Vamos pegar um exemplo claro para o nosso público entender. A gente já teve outros especialistas aqui falando do assunto. Sim. É sempre bom a gente revisitar. Sim. Então, por exemplo, uma dor de cabeça, na alopatia, eu tomo analgésico, certo? Sim. Qual que é o caminho na homeopatia? A alopatia ela é a medicina dos contrários. Então eu vou dar um antidor, eu vou dar um antibiótico, um antiemético, um hemorrágico. A homeopatia é a medicina do curar pelo semelhante. O semelhante cura semelhante. Então eu pego um remédio que causaria a dor de cabeça no indivíduo sadio, ele não tem nada, ele não sente nada, de repente ele tem uma dor de cabeça, a gente vai lá. O que causa dor de cabeça na homeopatia? Por exemplo, beladona. Aí você pega a beladona, que é um veneno, uma planta venenosa, dilui, faz o medicamento, lógico que isso é em farmácia, hoje é diferente, coloca para o paciente tomar e a dor de cabeça pode ser aliviada. Ou seja, essa dose que é administrada, ela é muito bem diluída, né? Muito, porque senão é veneno. E aí essa indicação, doutor, ela vem através, por exemplo, de queixas. Esse paciente, ele tem queixas recentes de dor de cabeça, que é esse exemplo que a gente está passando aqui agora, está sempre com dor de cabeça, já tentou todos os tratamentos pela alopatia, não deu certo. Aí, geralmente, ele acaba complementando com a homeopatia. Perfeito. A homeopatia não vem para substituir a alopatia, a medicina tradicional. Ela vem para colaborar. É um algo a mais que o paciente busca na tentativa de se curar, de melhorar o seu problema. Bem, a gente está esclarecendo aqui os mitos e verdades, um assunto muito importante, que muitas vezes, caindo na internet, né, esse assunto sofre distorções, as pessoas acabam vendendo, até gerando fake news. Então, a gente está esclarecendo isso aqui com o Dr. Marcos. Preparamos algumas artes, agora a gente vai para a de número 2, para a gente dar uma olhada, para o doutor dizer para a gente se é verdade ou se é mentira aqui. Está aí na sua tela para você acompanhar junto com a gente, doutor. Posso obter remédios homeopáticos sem receita médica? É verdade ou é mentira? Mais ou menos. Pela regulamentação, os profissionais médicos, farmacêuticos são regulamentados para, inclusive, prescrever. Existe farmacêutico homeopata, existe dentista homeopata. Entretanto, na prática corriqueira no Brasil, você chegar numa farmácia de manipulação e pedir uma homeopatia sem receita, possivelmente vai ser comercializada. Como ocorre também com os medicamentos tradicionais, né? Também. A maioria deles tem regulamentação, a gente tem que ter a fiscalização, né? Mas infelizmente a gente sabe que acontece que às vezes nos lugares mais distantes, nos momentos mais inesperados, as pessoas acabam conseguindo acesso a esses fármacos. E aí talvez entre um alerta importante da automedicação, né? A homeopatia de alguma forma contribui para esse processo de não ter essa automedicação? Eu acho que sim, porque a homeopatia é uma busca pelo tratamento do indivíduo. Né? Nós, quando fazemos uma consulta, a gente busca individualizar, não a doença, mas o indivíduo, o sujeito, o ser. Então, o nosso objetivo seria mais profundo do que só, por exemplo, eu vou tratar uma gastrite. Sim. Né? Não, eu estou tratando o João, como um todo. Dando um exemplo no tradicional, doutor, todo mundo que tem dor de cabeça toma o mesmo analgésico, Sim. por exemplo. Né? A homeopatia, ela individualiza esse tratamento, esse atendimento. Ou seja, é estudado a sua história, o seu processo holístico para entender quais são essas causas. Do indivíduo, daquela pessoa. Então, o medicamento para ele, para a dor de cabeça dele, é único, é dele. Perfeito. Por isso não dá para automedicar, generalizar. Então, uma pessoa que passou por um tratamento homeopata, ela não pode falar, eu tomei isso e você vai tomar, vai passar, porque cada um tem a sua receita, o seu controle. Perfeito. Cada caso é um caso, colocando nas palavras populares. É né? isso. Doutor, nós preparamos mais uma arte aqui, a gente está desmistificando aqui junto com os nossos telespectadores. É muito importante esse assunto nesse Dia Mundial de olhar para essa área tão importante aqui no nosso país, que é a homeopatia. A consulta com o médico homeopata, doutor, é mais humanizada? Verdade ou mentira? É verdade. Não desmerecendo as demais especialidades, mas a homeopatia demora mais, a gente vai mais a fundo, faz perguntas muito profundas, muito peculiares do indivíduo. Posso dar exemplo aqui? Por exemplo, como é seu sono? Aí você responde. Aí eu pergunto, mas que posição você dorme? Aí eu durmo de lado, eu durmo de bruço. Isso faz diferença na escolha do medicamento homeopático daquele indivíduo. Ou seja, é aprofundar o histórico, uma anamnese mais completa
para entender realmente as causas daquela dor de cabeça que a gente está dando um exemplo aqui desde o começo, né? Que pode ser um estresse, por exemplo, sim, uma noite de sono mal dormida, uma outra questão que pode estar ocasionando. Às vezes coisas da infância que não foram abordados lá atrás, às vezes aparece na consulta, então tem toda a peculiaridade daquela pessoa. Muito bem, doutor. Obrigado aqui pelo esclarecimento. A gente continua acompanhando aqui os mitos e verdades nesta tarde de sexta-feira, dia 10 de abril, para a gente entender melhor como é que funciona a homeopatia, né? Como o doutor colocou, uma forma de tratamento complementar ao modelo tradicional que a gente já tem. Quando a gente concilia esses dois mundos aí, o resultado pode ser bem melhor. Vamos para a nossa quarta arte que nós preparamos aqui nesta tarde. Está aí na tela para você. Doutor Marcos, a homeopatia tem efeito placebo. Antes do senhor falar se é verdade ou mentira, o que é o placebo, para a gente entender? Placebo é a gente pega um copo d'água, fala para um paciente que está em desespero, num quadro, por exemplo, de enxaqueca, desesperado com enxaqueca, você dá um copo d'água, fala, não, toma esse remédio aqui. Ele toma aquela água e de repente melhora. Isso é efeito placebo. Ele acredita que aquilo é remédio e ele vai ter uma melhora. Isso é classicamente o conceito de placebo. Sim. A medicina tradicional, ela busca, às vezes, trazer isso para a homeopatia, como a homeopatia é placebo. E eu vou explicar por quê. Porque o remédio homeopático, quando você adquire ele, adquire o remédio na farmácia, tudo correto, ali naquela medicação não tem nenhuma miligrama de substância. Aquilo é só diluição. Então, na diluição, some a miligrama na parte química. E aí a ciência tradicional considera isso como água com açúcar, água sem remédio. Na verdade, a diluição ela funciona, mesmo não tendo miligrama de tal substância. Essa é a diferença da homeopatia para a alopatia e às vezes há essa briga, essa discussão. Se seria só apenas um efeito placebo. Só um efeito placebo. Ou se cientificamente isso seria comprovado. Perfeito. Né, a gente continua acompanhando aqui nossas artes que nós preparamos. Tem mais uma, eu vou pedir para colocar na tela por gentileza, para a gente esclarecer aqui no É Verdade ou Mentira, se remédios à base de plantas são iguais aos homeopáticos. A gente acabou falando disso no comecinho aqui da nossa conversa, doutor, mas são iguais, são semelhantes, não tem nada a ver, ainda tem essa confusão? Tem a confusão. As pessoas pensam na homeopatia como se fosse fitoterapia. Então, por exemplo, eu vou tomar passiflora, 500 miligramas na cápsula, no comprimido. Isso é fitoterapia. A passiflora entra na homeopatia, só que diluída, sim, de uma outra maneira, né? A outra coisa, a confusão é chá, né? Porque o chá faz parte da cultura brasileira, da medicina caseira, milenar, secular. As pessoas tomam chá como remédio, e isso é fitoterapia, não é homeopatia. A homeopatia realmente é essa diluição, essa transformação daquela substância num outro tipo de medicamento. Os princípios, né, os ingredientes, não tem nada industrializado, nada sintético. Não. A homeopatia, tudo vem da natureza, animal, vegetal e mineral. São feitas as matrizes, que são as matérias médicas, as matrizes de remédio. Cada farmácia que trabalha com homeopatia adquire essas matrizes, e dessa matriz ela vai produzir, mediante a receita, né, do homeopata, aí ela vai produzir a medicação para aquele paciente. Doutor, por questão de curiosidade mesmo, você falou de animal, vegetal, mineral, tem algum desses ingredientes aí que é bem comum, que a gente conhece, que a gente não sabe que pode ajudar no caso da homeopatia? Ingredientes de reino animal, vegetal, mineral, que a gente conhece? Vou dar um exemplo, por exemplo, dos venenos de cobra. Os venenos de cobra são usados como medicamento homeopático para as hemorragias, para a picada de cobra mesmo. Quer dizer, ele mesmo combate o efeito de um acidente ofídico. Quando não se tem, é duro, aí não tem o soro antiofídico, vai ter homeopatia. Se eu tiver presente, vai ter, porque eu tenho os vidrinhos na farmacinha. Então, o veneno de cobra é usado para combater hemorragias, combater quadros. Por exemplo, a dengue, né? A dengue hemorrágica usa-se veneno de cobra, né? Depende do paciente, do quadro clínico, aí estuda-se os sintomas daquele paciente, aí vai ver qual o veneno de qual cobra que pode ajudar essa pessoa.
Perfeito, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente continua aqui acompanhando as nossas artes aqui na tela, porque ainda tem mais algumas considerações aqui para a gente esclarecer se é verdade ou é mentira. Eu vou pedir para colocar aí o próximo, por gentileza. Doutor, a homeopatia pode até substituir vacinas e tratamentos tradicionais? A gente acabou falando disso no comecinho, mas as da vacina a gente não entrou nesse assunto. É verdade ou mentira? É mentira e é um erro perigoso deixar de vacinar, porque a homeopatia não tem como objetivo prevenir doença infecciosa e nem tratar a doença infecciosa. Isso é um erro muito perigoso para a comunidade, para a sociedade. Então tem que vacinar, tem que seguir. Está em dia com a carteirinha de vacinação, né? Como a gente já esclareceu aqui, né? Sempre de forma complementar. Tem mais artes aí, eu acho que agora é a de número 7, se eu não me engano. Se eu estiver errado, a produção pode me corrigir. É a nossa penúltima. Doutor, por usar substâncias mais diluídas, né, na homeopatia, o tratamento ele não causa efeitos colaterais? Isso é verdade ou isso é mentira? Isso é verdade, porque não há risco de intoxicações ou efeitos colaterais indesejáveis como os medicamentos alopáticos. Isso é verdade. Na medicina tradicional, né, nos fármacos tradicionais, a gente sempre toma esse cuidado, né, com esses efeitos colaterais, porque às vezes vai um tipo de dor, aí você, por exemplo, né, às vezes ataca o estômago, né, a pessoa reclama, tem que tomar um remédio para o estômago, isso, que pode causar um terceiro incômodo. E isso, de certa forma, na homeopatia, você acaba minimizando ou zerando, né? Isso. Podem haver alguns efeitos possíveis, por exemplo, mas é mínimo, é realmente muito, muito reduzido a incidência de efeito colateral, praticamente zero. Doutor Marcos, quando nós ficamos aqui nesse espaço aqui do Mix, né, e vem autoridades, especialistas, profissionais, a gente sempre pergunta da formação também, até para incentivar as pessoas que estão em casa assistindo a gente. Como é que é a formação de um médico homeopata? Faz aquela formação tradicional, faz a residência? O senhor pode esclarecer para a gente, até porque quem está interessado poder seguir aí na área? Ok. Bom, faz a faculdade de medicina, o curso de medicina tradicional, e depois tem as escolas formadoras de homeopatas, geralmente em capitais ou cidades maiores, tá? Por exemplo, Londrina tem uma escola, né? A Curitiba tem a dela, mas Londrina também. Mas geralmente capitais, e essas escolas formadoras de homeopatia são vinculadas à Associação Médica Homeopática Brasileira. Então a MHB comanda todas essas escolas formadoras e o curso é reconhecido pelo MEC, são 2 anos, com prática ambulatorial, né? Durante o curso o aluno vai estudar a teoria e vai participar de atendimento à população. O senhor colocou aqui para a gente no começo da nossa conversa, e ao longo dela repetiu, né, e deixou bem claro que o tratamento é individualizado, né, é caso a caso. Existe alguma queixa assim, mais comum que o brasileiro costuma procurar homeopatia, assim, de certa forma, ou não? É bem variado, depende do perfil, depende da região? A queixa principal ela é variada, mas as mais comuns são as alergias, né, a enxaqueca, distúrbios digestivos, intestinais, intestino irritável, e também a parte da ansiedade, né? A parte da parte emocional, ansiedade, pânico. Tem abordagem nova também da homeopatia, já com grupos de estudos brasileiros, inclusive sobre espectro autista, déficit de atenção e hiperatividade. Então, em são crianças, novas áreas que estão em pesquisa em grupos, né? Em Campinas, São Paulo. Recebendo atendimento e esse olhar da homeopatia. Isso. Vou fazer mais uma pergunta, doutor, mas é pergunta curiosa também. Se eu não tiver resposta, não tem problema. Geralmente esses pacientes, quando começam o tratamento, tem um prazo médio, um tempo, mais ou menos, que eles começam a perceber os primeiros resultados, começam a ter resultados satisfatórios? Eu sei que cada caso é um caso, obviamente, mas dá para estimar mais ou menos uma melhora? Olha, a ação do medicamento homeopático no organismo humano é imediata. Tomou a dose, ele está agindo. Porém, alcançar um resultado terapêutico, um resultado clínico de melhora, de alívio, pode levar
A média, pela experiência, 6 meses a 1 ano. Perfeito. Levando o tratamento adiante. Então, considerando aí um prazo curto, né? A gente, considerando os prazos médicos que a gente tem, até um prazo curto aí. Lembrando, né, que a gente está falando que cada caso é um caso, a gente só está mostrando mais ou menos o que acontece isso num cenário mais geral, para a gente ter esse panorama aqui no Mix da TV. E agora tem a nossa última arte aí que está preparada para o doutor responder se é verdade ou se é mentira. Eu vou pedir para colocar na tela novamente para a gente encerrar. Doutor, está disponível gratuitamente no SUS a homeopatia, verdade ou mentira? Verdade. Existe, a homeopatia entrou para o Ministério da Saúde para um programa de práticas integrativas e complementares de saúde. Então existe a regulamentação no SUS para que se tenha homeopatas na rede do SUS, postos de saúde. E aí um paciente que está interligado ao SUS, como é que ele chega na homeopatia? Ele faz essa sugestão, ele procura o médico, ele fala com o médico dele da rede pública, qual que é o caminho para a gente ajudar quem está em casa agora e se interessou e quiser procurar um tratamento, por exemplo, público, né? A gente sabe que pelo particular é mais fácil, ter acesso ao plano ou o convênio, mas e o público? Qual que seria o caminho mais funcional? Ele vai à unidade mais próxima de saúde dele, um posto de saúde, e procura ou estratégia saúde da família e consegue pedir esse encaminhamento. Porque o homeopata geralmente fica num posto de referência, então ele não está em todos os postos, mas tem alguns. Então ele vai na unidade mais próxima e geralmente o profissional que lá está encaminha num sistema de referência e contra-referência o paciente para aquele outro local onde tem o homeopata. Doutor, o nosso tempo é muito curto, a conversa foi muito proveitosa, o conteúdo foi muito esclarecedor. Daria para a gente ficar aqui a tarde toda batendo um papo, mas para a gente encerrar, caso a gente não tenha entrado num assunto importante, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores, falando da importância da homeopatia, desse dia também de celebração, de conscientização e mostrando outras vertentes aí da medicina para o público, para que possa ter resultados e eficazes relacionados a essas dores e queixas. Certo. Eu acho que a mensagem em geral que eu posso passar é que a homeopatia não vem substituir a medicina tradicional. Então não pare o seu medicamento para pressão alta, não pare o seu remédio de diabetes, mas pode se tratar com homeopatia para colaborar com a sua melhoria. Acho que isso é muito importante para a população. Ela ter noção que a homeopatia não vai trocar o remédio dela que ela está usando para o problema dela. Vai apenas complementar, ajudar. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E espero encontrá-lo numa próxima oportunidade para a gente bater outros papos, não só sobre homeopatia, mas também sobre outros assuntos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa tarde. Nós que agradecemos, conversamos com o Dr. Marcos Bersanetti, que é médico homeopata, nesse Dia Mundial de Celebração da Homeopatia, um assunto importante. Quando a gente fala de saúde, a gente também fala de cidadania. Essa é uma das pautas aqui da TV Câmara Taubaté. A seguir aqui no Mix da TV, a gente vai trazer notícias e informações, porque a Câmara celebrou os 10 anos da Rota da Luz, tem todos os destaques a seguir, ainda tem música boa no alto-falante. Não saia daí, que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Mix da TV, nesta sexta-feira, dia 10 de abril, aqui na tela da programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação, você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2 e também pelas redes sociais, YouTube, Facebook, ou até mesmo no canal fechado número 4 pela Claro TV. Lembrando que você pode ampliar a sua participação aqui na nossa programação, mandando crítica, sugestão e até mesmo a sua opinião. Quer saber como você faz tudo isso? É só entrar em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté.
Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Todos os canais estão disponíveis, estou esperando a sua participação. Agora a gente segue o Mix da TV para ficar bem antenado e conectado com tudo que acontece na nossa região, principalmente em Taubaté. Então vamos para o nosso primeiro giro agora do Mix de Notícias. Tem destaque aqui do Legislativo taubateano porque a Câmara realizou uma audiência para falar sobre os 10 anos da Rota da Luz, que aconteceu na última quarta-feira, dia 8 de abril. Vamos às informações com o repórter Lucas. A Rota da Luz, caminho de peregrinação criado em 2016, com o objetivo de oferecer uma alternativa segura aos romeiros em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, ganhou reconhecimento pelos 10 anos completados agora, em 2026. Uma solenidade realizada dia 8 pela Câmara de Taubaté, por iniciativa do vereador João Henrique Dentinho, demonstrou a relevância desse percurso de 200 quilômetros que tem início em Mogi das Cruzes e passa por 9 municípios do Vale do Paraíba. A Rota da Luz surgiu a partir de uma necessidade concreta e urgente. Garantir proteção aos romeiros que durante décadas percorriam caminhos perigosos, especialmente pelo acostamento da rodovia Presidente Dutra, colocando suas vidas em risco em nome da fé. Diante dessa realidade, foi idealizado um trajeto alternativo, seguro e sinalizado, inspirado em rotas internacionais de peregrinação e profundamente conectado à devoção do povo brasileiro. O planejamento da rota considerou aspectos fundamentais para o peregrino: segurança, sinalização adequada e contato com a natureza. O caminho percorre estradas rurais, trilhas e regiões de grande beleza natural, passando por áreas da Serra do Mar e por paisagem característica do nosso Vale do Paraíba. Cada etapa favorece momentos de reflexão, silêncio e interiorização. Durante a cerimônia, foram entregues diplomas para pessoas que, ao longo dessa década, se dedicaram à rota, prestando uma contribuição para a jornada dos peregrinos. É o caso de Adriana Aparecida Macedo Miranda e João Vicente dos Reis Bueno. Ela é presidente da Associação de Turismo Rural de Taubaté, a ASTRO, e ele é membro fundador da entidade. Enquanto Adriana se dedica ao incentivo ao turismo religioso, João se destaca pelo trabalho em prol do turismo rural, contribuindo para a valorização das propriedades e tradições locais. Também é a história de Paulo Fernandes de Jesus e Maria Dolores de Castro Jesus. Há 9 anos, eles resolveram abrir as portas do sítio onde moram, em Pindamonhangaba, para acolher os romeiros, oferecendo um momento de descanso, água fresca, café com bolinho de chuva e frutas cultivadas no sítio. E essa história é parecida com a de Jandiro Alves dos Santos. Ele deixou uma hamburgueria, da qual era proprietário, para abrir uma pousada na Rota da Luz, ao perceber a necessidade dos romeiros que passavam por ali. Inicialmente com 30 vagas, hoje as acomodações servem para até 120 pessoas. Após a entrega de diplomas para os homenageados e para o representante da Associação Amigos da Rota de Luz, Daniel Pereira,
A cerimônia contou com a apresentação musical da dupla Regis Goff e Daniel Calderaro, do Ministério de Música Canto Novo, e com discurso da diretora de turismo, Regina Midori, e da vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo, Lúcia Pezella. Você acompanhou aí a matéria, né? Agradecer ao repórter Lincoln Santiago pelas informações. Ainda nesta edição do Mix, a gente volta com outros detalhes, destaques e fatos aqui de Taubaté e da nossa região em mais um giro do Mix Notícias. E a gente segue aqui o nosso programa nessa sexta-feira, que está na hora do nosso primeiro short, que são os melhores recortes aqui da nossa programação. Amanhã, sábado, dia 11 de abril, é dia da Escola de Samba. E para a gente celebrar esta data, o alto-falante traz a voz marcante e o repertório que dialoga com a tradição. Há 10 anos na estrada, Lia de Oliveira constrói uma carreira que valoriza o samba, a composição autoral e os grandes clássicos da música brasileira. Vamos ver? Sobe o som! Você não vai querer que ele chegue no final. Oh, Maria, raiô, oba, oba, oba. Oh, oh, Maria, raiô, oba, oba, oba. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que ele chegue no final. Oba, oba, oba. Oh, 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 Maria, raiô, oba, oba, oba. Acho que foi por causa do Maurício, porque ele tem ele conhecia muito música brasileira. Eu confesso que eu era bem leiga. Eu era da música internacional, do rock and roll, então tudo que vinha na minha cabeça era internacional. Eu não tinha muita coisa com a música brasileira, a não ser sertanejo modão antigo,
algumas coisas que era porque meu pai ouvia, não porque eu gostava de cantar, mas era porque você conhece, porque a sua família escuta. Quando ele chegou, ele falou: Lia, mas sua voz, ela é tão doce, ela é tão gostosa, né? Por que você não tenta conhecer um pouco mais de música brasileira? Aí me apresentou algumas coisas, né? Me apresentou Novos Baianos, por exemplo, que era uma coisa que... Quem era Pepeu Gomes e tantos nomes incríveis da música brasileira que confesso que eu desconhecia. Quando ele começou a me apresentar essas coisas, eu pirei. Mas eu surtei, entendeu? Assim, eu surtei num nível que eu falei, nossa, era um universo completamente novo. Então, a música brasileira surgiu na minha vida depois de velha, vamos dizer assim, né? Depois de velha. Aos 30 anos, porque ele me apresentou. De lá para cá, eu fui me tornando cada vez mais o que sou hoje. Em 2019, eu fui chamada para fazer um projeto em homenagem a Elis Regina. Então, eu estudei muito esse repertório, bastante, para poder encarar esse desafio, e eu não parei mais. Aí foi indo na música brasileira. Mas eu posso dizer que eu sou de todas as músicas, né? A gente já fez projeto como da Elis, a gente já fez projeto do Shot dos Baiões, que homenageia a música brasileira, a música nordestina. Baião, shot, forró. Estou pensando aí no futuro lançar um projeto de rock novamente. Então, assim, sou da música, mas o que ficou marcado na minha carreira nesses últimos 10 anos, sim, foi a MPB, foi a música brasileira. Porque eu me dediquei muito nos últimos anos, eu acho que é por isso. A música brasileira vive na voz de quem sabe valorizar a sua história. Para rever esse bate-papo e descobrir também outros artistas, além da Lia de Oliveira, é só você visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem a playlist do programa Alto Falante, que está imperdível. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui no Mix da TV. Na sequência, a gente volta porque tem Agenda Mix para você ficar conectado no final de semana junto com a sua família. E também o Museu Mazzaropi está de portas abertas para celebrar os 114 anos de nascimento do cineasta, a data importante de ontem. E ainda tem um short do programa Em Prosa. Não saia daí que o Mix volta em instantes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV desta sexta-feira, 10 de abril, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Quero mais uma vez reforçar aqui o agradecimento a você que acompanha o nosso programa. Agora a gente segue para trazer dicas para você, porque o final de semana promete para quem está em Taubaté. Então vamos para mais uma edição do nosso quadro Agenda Mix. Ontem aqui no nosso programa nós falamos sobre a celebração do aniversário de Mazzaropi. Pois é, nos dias 11 e 12 de abril, o Museu Mazzaropi, aqui de Taubaté, apresenta a 31ª Semana Mazzaropi. É o momento para celebrar os 114 anos do nascimento de Amácio Mazzaropi e também comemorar a cultura aqui da nossa cidade, também relacionado ao cinema, esse cineasta importante aqui para a nossa cidade. E são mais de 30 anos de tradição desse encontro memorável. Lembrando que é amanhã, sábado e domingo, dia 11 e 12 de abril, consulte a programação e você pode conhecer mais detalhes desse evento que vai ser lá no Sesc, na Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga, Peixoto, Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté. E tem mais um destaque para você aqui na nossa tela. Vamos para o nosso segundo evento, ou só temos um evento hoje aqui no Mix da TV? Não, temos mais um evento para você que vai acontecer no SESI. Anote aí, lá na Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 710, na Estiva. É música e música de qualidade. É o grupo Fundo de Quintal. São 45 anos de sucesso na música popular brasileira e ainda hoje é reconhecidamente o grupo do gênero mais premiado e respeitado da história, com mais de 1 milhão de ouvintes mensais. Eles deixam uma só receita para toda essa sabedoria aí, que é a generosidade musical. O evento do Fundo de Quintal é sábado
e acontece, né, amanhã, a partir das 7 horas da noite, no campo de futebol do SESI, um evento aí, gente, cheio de boa música e de energia. Os ingressos são gratuitos e o horário é a partir das 7 horas da noite, com classificação indicativa livre. Tá aí, ó, para você curtir roda de samba, um pagode nesse final de semana aqui em Taubaté. Esses são apenas 2 destaques, aí tem outros eventos que você pode acompanhar também no final de semana. Espero que você e sua família se divirtam e tenham um excelente final de semana. Na sexta-feira que vem, a gente traz outros destaques aqui no Agenda Mix. E a gente segue aqui o Mix da TV nessa sexta-feira para você ficar bem informado e conectado com o nosso segundo giro, para você ficar por dentro dos fatos e acontecimentos. Vamos para mais um Mix Notícias. A gente acompanhou agora na agenda, né, falando sobre o Museu Mazzaropi, e ele está de portas abertas para celebrar essa semana importante, que são 114 anos de nascimento do cineasta mais importante de Taubaté, que leva o nome de Taubaté além do Brasil. É a 31ª Semana Mazzaropi, né, um evento gratuito que acontece nesta semana, segue até domingo, dia 12 de abril. E agora sim, o repórter Lucas Levin aparece aqui no Mix da TV para trazer mais informações para a gente. Inspirada no filme Betão Ronca Ferro, a Semana Mazzaropi deste ano é uma homenagem ao universo circense, trazendo o picadeiro para o centro das atenções. Quem vai nos dar mais informações sobre o evento é a coordenadora Verônica Ferreira. Tudo bem, Verônica? Olá, tudo bem? A programação desse ano vai ser dividida em 2 etapas. Como que vai funcionar? Isso mesmo, a primeira etapa que está acontecendo, né, durante a semana, do dia 7 ao dia 10 de abril, a gente recebe grupos de escola, terceira idade, grupos sociais para oficinas e exibição de filme. O filme, claro, Betão Ronca Ferro. O final de semana, no dia 11 e 12 de abril, vai ter a nossa grande festa, né? Com música, dança, contação de histórias, show de viola caipira e tudo isso aberto à população. E entre os shows e apresentações que vão acontecer no final de semana, quais são os destaques? Então, o destaque é o grupo de viola caipira Mazzaropi, que vai acontecer no dia 12, que é a nossa atração de encerramento mesmo, que são os alunos daqui do Instituto que vão fazer essa apresentação. Logo em seguida, a gente puxa para um parabéns, né? A Escola de Dança Mônica Bona, que também vai fazer uma apresentação de dança no circo. E atrações como Palhaço, a banda do Cavex, que também vai estar presente como atração no sábado, e também as atrações de oficinas para as crianças, oficinas de fitas e malabares, pinturas de rosto, oficina de argila, programação para toda a família. E como que a população pode participar? Tem que retirar ingresso? É gratuito? Como vai funcionar? As atrações, né, que são no nosso palco externo, são livres. O evento em si tem a entrada gratuita. A gente só pede para as atrações que vão acontecer no nosso auditório com retirada de ingresso 30 minutos antes. Tudo é gratuito, mas é só para organizar mesmo, 30 minutinhos antes para tirar os ingressos do auditório. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Como a Verônica disse, é um evento para toda a família. Volto ao estúdio. Agradecendo ao repórter Lucas pelas informações. Outra dica cultural relacionada ao aniversário de Amácio Mazzaropi é que o MISTAL, Museu da Imagem e do Som aqui de Taubaté, selecionou 3 filmes do artista para exibir gratuitamente. E a programação segue lá, você pode acompanhar lá no Museu do MISTAL. Assim encerramos o nosso segundo e último giro aqui do Mix de Notícias. A gente volta na segunda-feira no nosso programa inédito com mais informações e destaques aqui de Taubaté. Este foi o nosso Mix de Notícias. E a gente vai finalizando aqui o Mix nessa sexta-feira, encerrando mais uma semana aqui na programação da TV Câmara Taubaté, porque também tem uma data importante para a gente comemorar. E agora a gente vai ver um short que traz o tapa-olho experimental. É o Júnior Guimarães, como ele é conhecido, o via CPF.
Pois é, ele participou do programa Em Prosa, a Tânia Vinhas conversou com ele e a gente vai celebrar uma data importante, que é o Dia Nacional do Humorista, que vai ser celebrado no próximo domingo. Então, vamos rever esse short. Solta o play. Como começou o seu envolvimento com o audiovisual? Porque às vezes as pessoas acham que é só comecei a fazer piada na internet e deu certo. Não. Não. Eu comecei com um podcast, né? O Tapa-Olho, que foi o mundo onde eu comecei a entender humor, né? A pensar como humorista e entender que eu poderia ser humorista, né? Comediante. E aí, quando eu tive... O podcast acabou, né? Eu não queria parar de escrever humor. E foi quando eu falei assim, não, vou continuar fazendo. Fiz um blog para você que é novo. É tipo, como é que eu explico? Um diário online. É isso. Mas tipo, acho que os jovens não sabem o que é diário. Não sabem o que é diário. É tipo um Twitter. Sim. Né? Só que comprido. Isso. E aí eu fiz um blog, que aí eu já intitulei o Tapa-Olho Experimental, e eu queria divulgar isso, e era bem comecinho do Facebook. Foi o primeiro vídeo que eu fiz. E aí, como eu já tinha amigos no audiovisual, um que tinha câmera, outro que já tinha interesse, outro que tinha um microfone, eu falei, então vamos gravar um vídeo para eu divulgar o blog. Então esse foi o primeiro contato que eu tive, que eu pensei sobre filme, assim, né? Sobre vídeo. E desde então aí eu entrei cada vez mais nesse mundo. Então nunca foi aquela coisa de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Sempre teve ajuda dos amigos. Sempre. Até hoje, eu rodeado de amigos, hoje mais profissionais do que nunca, né? E como foi quando estourou, assim? Qual vídeo viralizou que foi o que realmente todo mundo passou a te conhecer? Tem dois momentos. Tem um momento que eu fiz um vídeo, eu conversando com o Papa, na época, que tinha trocado o Papa e tal. Aí eu conversando com o telefone com ele, para que ele ia vir para Aparecida. Foi 2005, então, por aí. É, por aí. Esse foi um primeiro que eu fiquei assim, que foi legal a repercussão aqui no Vale, né? Mas depois teve o da grávida de Taubaté, que aí esse foi nacionalmente, assim. Aí esse bombou de assustar, né? Assustou mesmo? Assustou. Foi mais pro nossa, que legal, como isso tá dando certo, ou medo mesmo? Os do dois. Que vai acontecer agora? É, os dois, assim, tem um medo, meu Deus, assim, aí haters também no meio. Sério? Porque quanto mais pessoas você alcança, mais opiniões diversas Sim. você vai ter, e né? hoje em dia tá meio terra sem lei, né? Isso. Existe a lei, mas as pessoas acham que não tem. E naquela época lá foi... Hoje eu não tenho, não sei, tenho. Mas eles não chegam até mim, os haters. Quem não gosta, nos comentários não vai. Porque agora, de certa forma, eu sinto que o meu público ele ficou muito mais... não selecionado. Ou quem gosta mesmo, de fato, do meu trabalho, que acompanha. Então, eu não lembro a última vez que teve algum comentário lá. Sim. Falando alguma coisa contrária à maioria. Sim. Então, mas esse daí assustou, o da grávida assustou, porque chegou em portais nacionais, né? Aí eu via coisa assim, um canal lá do Nordeste repostando. Nossa. Enfim, acordei no outro dia com, sei lá, milhares de comentários. Deu vontade de ir embora pra casa. Sério? Se escondendo. Cobertorzinho. Mas depois eu entendi, tirei proveito disso, né? Eu falei, opa, teve uma ascensão aqui, é o meu trabalho, eu posso cada vez mais tornar isso um trabalho, né? Na época ainda não era, ainda era um hobby, eu olhando um pouquinho sério, mas ainda era um hobby. Mas aí depois disso virou uma profissão. Virou. O Dia Nacional do Humorista é comemorado em 12 de abril. A data foi escolhida por ser a de nascimento do humorista Chico Anísio. O episódio completo do Júnior Guimarães, conhecido como Tapa-Olho Experimental, está na playlist do programa Em Prosa. Chegamos ao final de mais um Mix da TV, nesta sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. E no programa de hoje você viu um bate-papo com o Dr. Marcos Bersanetti,
falando sobre verdades e mentiras no Dia Mundial da Homeopatia. Você viu também que a Câmara de Taubaté celebrou os 10 anos da Rota da Luz aqui no Legislativo taubatéano. Teve música com Lia de Oliveira no alto-falante e agora há pouco a gente acompanhou aí o short do Em Prosa com tapa-olho experimental. O nosso próximo encontro já está marcado, será na segunda-feira, dia 13 de abril, e tem o nosso quadro Pauta Explicada. A gente traz os destaques da ordem do dia de mais uma sessão ordinária, que será na terça-feira, dia 14 de abril. Quero agradecer o carinho da sua audiência, também a sua companhia e fazer um convite para você continuar acompanhando a programação da TV Câmara Taubaté. Para você e sua família, um ótimo final de semana e até segunda-feira.